Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós estamos entre a cruz e a espada, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Hoje nós temos payroll, e esse payroll vai ser muito importante. Além disso, vai ter a reunião na Casa Branca, a primeira reunião sobre criptomoedas na Casa Branca, com participação do Trump. E o Bitcoin está ali no meio da consolidação, 90 mil dólares, não sabe se vai cair mais, se vai subir, então assim, está difícil de se posicionar. E o mercado inteiro está bem bagunçado por conta de todas as bagunças que tem, obviamente algumas puxadas pela guerra, né, Ucrânia e Rússia, mas muito puxada pelo jeito do Trump de administrar, né? Então é tarifa para um lado, aí tira tarifa e vai fazer a paz e briga com os Zelensky, bom, tudo que vocês sabem. Então o que acontece, nós estamos com o mercado aí bem estressado, né, em sentido de não saber o que fazer, e aí nós temos esses movimentos inesperados, né? Então, por exemplo, um movimento que aconteceu ontem muito forte foi a alta de juros da Alemanha. Os títulos de 10 anos deram uma disparada, tá? Foram lá para o topo, né? E mesmo num dia onde o Banco Central Europeu cortou juros. E por que isso daí aconteceu? Por causa da decisão aí de investimento militar que a Europa está fazendo, e obviamente a Alemanha vai ser a que vai ter que gastar mais dinheiro com isso daí. Então, naturalmente, a Alemanha já está numa recessão, né? Ou seja, já não consegue crescer, às vezes até anda para trás o PIB, e ainda por cima vai ter que fazer um gasto tremendo aí para defender a Europa. Para completar, o Macron ainda deu uma entrevista falando que vai colocar à disposição as armas nucleares da França para bombardear a Rússia se for o caso. E aí, obviamente, a Rússia já deu as suas declarações a respeito disso. Então, assim, o negócio tá bem tenso, bem complicado, e o mercado fica no meio dessa história. Surpreendentemente, a Europa está se segurando lá no topo histórico, os índices europeus, as empresas também, assim, realmente surpreendente a força que a Europa, a Alemanha principalmente, está demonstrando, né? E os Estados Unidos está corrigindo bastante, ontem foi mais um dia de correção, e ele está testando ali fundos, né, de consolidação, zonas de suporte importantes, e vamos ver, normalmente reage para cima, mas para vocês verem como o mercado está estressado, ele já passou algumas zonas de suporte e continua caindo, né? Então podemos ter mais queda e podemos realmente ter uma reversão de tendência. O gráfico diário já começa a trabalhar com topos e fundos descendentes, 60 minutos claramente, né? E nós podemos realmente ter uma correção maior. O VIX continua lá em cima, né? Então o mercado está estressado. Cuidado, e isso falando do mundo, né? Falando de Brasil, aí o Brasil não está estressado. O Brasil está seguindo o que normalmente acontece, né? Então o dólar caiu bastante, o DXY, então o dólar corrigiu também no dia anterior, e ontem ele já segurou, ficou com bastante cara de fundo o nosso dólar contra real, tá? Então, se bobear, vai dar uma compra hoje, né? E o índice ficou mais ou menos lateralizado ali, ao que tudo indica, vem mais queda, né? Os Estados Unidos caindo, o Brasil do jeito que está, tem tudo para cair mais, porque a tendência do Brasil ainda é de baixa, né? O mercado está pesado. Então, nós vamos ver tudo isso daí nos gráficos, né? Muita coisa acontecendo. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoder, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor da Europa, ontem tivemos um dia mais de correção, né? Mas, como eu disse, ainda continua no topo histórico, tá? E o S&P 500 também, mais um dia de correção, né? Você vê aqui que o mercado no dia a dia, o mercado da economia real, até temos alguns ativos aí verdes, né? Mas quando você tem essa galera aqui corrigindo, olha só, Nvidia corrigindo pesado, Meta, Amazon, Tesla, aí não tem jeito, o mercado pesa mesmo. E aí, turma, esse estresse todo que eu estou falando, ele está se refletindo aqui no VIX, né? Veja que ontem tivemos um dia de alta aqui, fechando quase na máxima, e ele pode dar uma sabugada aqui, principalmente hoje com payroll e com reunião sobre criptomoeda lá na Casa Branca, né?
o Trump já assinou a reserva de criptomoedas, né? Então, mas o que ele vai fazer é que ele vai, pelo menos o que está lá no documento dele, é que as criptomoedas que foram confiscadas, principalmente bitcoins, e em coisas jurídicas, né, questões jurídicas, aí, crimes e tudo mais, elas vão ser incluídas na reserva. Então, assim, não está dizendo que vamos comprar novas moedas, nem vamos vender ouro para comprar moeda, não tem nada disso daí ainda. Então, não afetou o preço do Bitcoin esse movimento de ontem, essa assinatura de ontem. Então, olha aqui, ó, o juros tentou fazer aqui 2 dias de alta, ontem já fez um dia de baixa aqui, está virando para baixo, parece que o juros vai continuar caindo nos Estados Unidos. Já na Europa, olha só, estressou, né? Então, mas estressou e veio aqui nesta linha aqui, nós temos aqui um afunilamento, né? E tem essa linha de tendência aqui. Então ele veio exatamente aqui nessa linha de tendência. E aí eu queria chamar a atenção aqui porque isso daqui foi exatamente dos títulos da Alemanha, né? Você vê que é o título da Alemanha que mandou aqui, rompeu esse topo e ainda não chegou nesse topo, não é um topo histórico, né? 3%, porque quando a gente fala, está acostumado com os juros do Brasil, né? Que está lá nos 14, 15%. Aqui da Alemanha nós estamos falando que ele está neste momento em 2,8, correndo o risco de bater 3, né? Mas juros não é normal fazer esses movimentos, né? Então, assim, isso aqui demonstra que o mercado está realmente nervoso, tá bom? Olhando aqui o S&P 500, veja que eu falei que nós já perdemos alguns suportes, né? Então, o primeiro foi aqui, que ele deu uma brigazinha e perdeu. Depois ele veio aqui, olha, fez uma reação e perdeu, e agora ele está nesse daqui, né? Já estamos trabalhando aqui no 5.700, ontem bateu aqui no 5.700, né? Então agora o próximo ponto onde ele pode se perder esses 5.700 agora, nós temos esse outro suporte aqui, mais ou menos aqui na região dos 5.650, né? Mas o negócio é aquilo que eu falei, que o negócio está complicado, né? Porque a gente começa a ter uma queda aqui, já começa a trabalhar abaixo da média e tal, e se ele não se segurar, nós podemos ter uma correção maior, né? Então, nós vemos aqui que quando ele fez, por exemplo, essa correção aqui, o mercado deu uma estressada aqui, eu nem lembro se foi, em agosto foi a do Japão, né? Ele chegou a cair 10%, né? Neste momento, nós estamos ainda com uma queda, acho que está 6%, né? Olha só, 7%. E se a gente colocar uma projeção aqui para 10%, nós vamos atingir aqui esse patamar aqui dos 5.500. Então, assim, isso aqui pode acontecer, tá bom? E aí, o que eu estou dizendo para todo mundo que opera aqui fora é seguir os 60 minutos, né? Então, os 60 minutos, eu deixei aqui o meu triângulozinho que está mandando a gente continuar operando vendido, né? Então, a gente vê que ele está claramente descendo. Enquanto ele não começar a fazer topos e fundos ascendentes nos 60 minutos, não tem que ficar procurando compra no S&P 500, tá bom? Então, é isso que está mandando no mercado. Olhando aqui a Nasdaq, nós também já chegamos aqui, ó, batemos nos 20 mil, que é um lugar importante. Então, o que acontece? Isso pode acontecer hoje com o payroll, né? Mas o ideal nessa região aqui era fazer uma reação, né? Era meter um candle verde aqui para engolfar esse negócio. É o que normalmente faz, olha como ele fez aqui, né? Como ele fez aqui e tal. Quando tem essas quedas, né, e vem em zona de suporte, é o que normalmente faz. Se ele não fizer isso, é porque nós estamos falando de uma correção maior, né, mais estresse. O Dow Jones continua se segurando aqui nessa linha de tendência, né, também em zona de suporte. O Russell 2000, ele está feio, né, porque ele já fez aqui topos e fundos descendentes, né, então esse negócio aqui agora está numa zona de bastante briga, né? Mas também não está bonito. Indo para a Europa, aquilo que eu falei, apesar dos juros e a Alemanha, tudo isso daí, parece que o mercado está gostando do anúncio de gastos que a Europa vai fazer, né? Então, a Alemanha continua aqui, topo histórico e está seguindo, né? O Reino Unido já está corrigindo mais. O Reino Unido, se fizer esse pivô de baixa aqui,
Veja que ele fez um falso rompimento de topo, né? Então agora ele está com cara de que quer vir aqui, né? Se perder esse fundo, o destino é vir para cá. A França continua aqui no topo histórico, está nessa consolidação. Se por um acaso ela perder esse fundo, aí nós podemos ter mais correção. Enquanto ela estiver aqui, é uma consolidação. Indo agora para a China, olha só, ontem tivemos aqui mais um dia de alta na China, bonito, né? Então, pivô de alta. A China, ela está meio blindada dessa bagunça aí, né? Eles estão com os próprios problemas lá e estão tentando fazer os estímulos para a economia deles andar. O Japão, olha só, hoje abriu aqui com gap de baixa e está com cara que vai perder esse fundo aqui para vir aqui para os 35 mil, né? Mercados emergentes, tá? Junto com a China aqui, o nosso EWZ ontem não saiu do lugar, né? Então, veja que tem um gap aqui, né? Onde ele parou aqui nesse gap. Vamos ver o que acontece hoje, mas para mim isso daqui ainda deve continuar caindo. A única coisa que precisa fazer é o dólar retomar força contra o real e que ele cai, né? O petróleo, agora obviamente chegou aqui no 70, entra alguma força compradora, hoje está fazendo uma reação, né? Vamos ver até onde vai essa reação. O minério de ferro continua na mesma, o cobre fez o rompimento aqui, olha, desse topo e agora parece que ele vai em direção aqui ao topo histórico, tá? Então dá para operar comprado no cobre. O ouro, olha, ele está com toda a cara que vai fazer aqui esse topo mais baixo para fazer um 1, 2, 3, né? Vamos ver, agora está difícil de se envolver com o ouro nesse momento, né? A prata também bem enroscada aqui, prata difícil de operar, né? Ela está numa lateralização aqui, não consegue realmente vingar essa alta. Indo aqui para o DXY, olha só, continua caindo, hoje caindo mais, né? Então, isso daqui é bom para mercados emergentes, né? Quando o dólar cai. E o Bitcoin, olha, apesar da volatilidade, ele continua aqui. Veja que ontem teve lá a assinatura, né, do Trump e mesmo assim ele ficou no mesmo lugar. Continua aqui nos 88, não consegue vencer os 90 e o Ethereum continua aqui no fundo, né? Só para chamar a atenção que eu falei sobre as Big Techs ontem, e que tinha algumas configurações aí de compra, mas no final das contas elas acabaram não acabou acionando nada, né? Então olha só, nós temos a Microsoft aqui que ficou mais ou menos no mesmo lugar, a Amazon, porque eu falei desses 1, 2, 3, né, que tinha configurado, e aí pega e faz essa devolução aqui, né? Então deu uma zedada nessas configurações. O Google aqui até que se segurou, a Meta caiu, Netflix caiu bastante aqui, olha, veio fechar esse gap. A Tesla continua caindo, parece que vai cair mais, e a Nvidia também está com cara aqui de perder fundo, né? Então, assim, esquece compras por enquanto, tá bom? Tá difícil de fazer swing trade, fica ali só no day trade, gráfico de 60 minutos, é a melhor coisa que você faz para quem opera aqui fora. Vamos ver o Brasil agora. Então, turma, olha lá o DI, né? Ele marcou aqui esse 1, 2, 3 de topo, né, numa tendência de baixa, e ontem deu uma segurada. Vamos ver, porque a tendência de longo prazo é de alta e ele está fazendo essa bandeira aqui. Eu não tenho a menor dúvida de que se ele romper isso daqui, tem compra nesse DI, tá bom? Pode acontecer a qualquer momento esse negócio. O índice continua caindo aqui. Isso daqui é mais uma bandeira, né, de baixa, né, depois de ter feito esse pivô de baixa, assim. Então, assim, para mim o índice ainda continua para baixo. Veja aqui nos 60 minutos que fica claro, né, é uma consolidação. Se perder o fundo aqui tem venda. O dólar ontem já tentou fazer uma reaçãozinha aqui, faz sentido essa reação. Quando a gente olha aqui os 60 minutos, veja lá que ontem, depois desse candle aqui, já deu para começar a comprar, mas hoje também tem compra, né? Pode comprar aqui, aí cada um gerencia, mas ele veio aqui fazer um pullback nessa região, se segurou, deixando aqui um fundo mais alto do que esse fundo, e agora se ele começar aqui com esse zigue-zague, nós podemos retomar a alta, né? Talvez ele fique aqui lateralizando, porque o DXY continua caindo, né? Mas se configurar tem que entrar. Os small caps, é só queda, né? Deixando essa sombra, apesar de um candle verde, deixou essa sombra aqui para cima, se perder fundo tem venda. O Itaú, mais difícil de operar. O Bradesco, bem complicado, né? Você vê fazendo uma reação, por isso que eu
deixei ali na capa que a gente está entre a cruz e a espada, né? O mercado está espremido porque ele começa a ficar sem direção, né? Ninguém sabe para que lado vai, né? A Sambi, para mim tem venda, se perder aqui os 25. O Banco do Brasil, se perder aqui os 22, tem venda. A Vale, se perder aqui os 55, tem venda. E a Petrobras, ontem, mais um dia de queda, né? Caiu mais quanto aqui? Teve bastante volatilidade, caiu mais 1%, né? Porque ela abriu com gap de alto, subiu e depois desceu. Então tá com cara de que a Petro vai vir buscar aqui os 32, né? Assim, não dá para fazer swing trade com esse negócio, mas day trade dá para operar vendido aqui pelo 60 minutos, né? Vamos ver aqui os 60 minutos, o que nós temos aqui. Se perder este fundo aqui, é uma bandeira de baixa, né? Então, olha, isso aqui é uma queda, e aí bandeira. Isso aqui é uma queda, e aí aqui bandeira. Se perder aqui, aciona uma venda em Petrobras, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Cuidado, bastante volatilidade, tá? Não fique fazendo preço médio, tentando segurar suas operações e o mercado for contra você, estopa, porque como está muito volátil, os movimentos podem ser grandes e pode te machucar, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Valeu, abraço.